Vamos lá, Atos 14, verso 19 e 20, mudança de tempo. Agora a gente, como está escrito ali, né? Agora a gente vê a multidão que antes endeusava o apóstolo, não satisfeita com uma exortação, e se volta contra ele da forma mais rebelde, mais bárbara possível, que é através do apedrejamento. Lembrando que essa igreja, ela ainda consegue resistir a essas perseguições, ela continua junta no partir do pão, na comunhão e no vinho, e uma igreja que traduz para a gente a necessidade que temos de prosseguir firmes e constantes na missão, nessa missão que nós fomos chamados. Primeiro ponto que eu gostaria de salientar nesse texto é que o mundo tenta nos matar, o mundo sempre vai tentar nos impedir, porque a maneira mais fácil deles impedirem o avanço da obra de Deus é nos impedindo de agir, é apedrejando, é falando, você é crente, mas é tacando pedra de todas as outras formas que a gente vê por aí. Algumas palavras boas, sábias e até ungidas que falamos geram sentimentos ruins nos outros. Cristo foi crucificado e o que ele falou de mal? O que ele pregou de mal? Cristo só deu exemplos de vida, de amor, né, de comunhão, de como se deve tratar o próximo, perdoar inclusive criminosos, mas mesmo assim ele foi crucificado. O sistema, ele sempre vai estar oprimindo os humildes, os ignorantes e os fracos. A nossa liberdade está condicionada à nossa mente. Se nós não libertarmos a nossa mente, se nós não abrirmos as nossas mentes, nós seremos escravos, seja do senhor de engenho antigo, senhor de escravo, seja hoje do patrão, do presidente da empresa ou do seu supervisor. A gente precisa entender que a política nos oprime, que a violência nos oprime, que os meios de comunicação nos oprimem, mas a gente precisa ter claro de que tudo isso faz parte de um plano diabólico para tentar nos parar. Ontem, um tempo atrás agora, não sei se foi ontem, anteontem, eu postei um texto no Facebook em relação à consciência política e pastores, pessoas, né, melhor falar do pastor, mas outras pessoas, sabe assim, me ofendendo, só faltou me xingar, vai! E eu fico pensando, eu pensei o seguinte, se eles fazem isso comigo, se assim um pastor, né, um outro pastor, ou outra pessoa que mais assim me ofendeu, é um crente, se diz crente, se eles fazem isso comigo, que deveriam pelo menos me respeitar, independente da minha opinião, da minha posição política, imagino que eles fazem com as pessoas que teoricamente não são da mesma religião. Então que amor é esse? Então quer dizer que se nós amarmos os nossos inimigos, a gente não vai morrer? Vai, assim como foi com Jesus. Mesmo se você falar boas coisas, Paulo fala o que para eles agora? Eu não sou Deus, vocês estão confundindo as coisas. Deus é Deus e eu sou eu. E a multidão faz o que? Não pode. E aí, por ele não aceitar uma coisa que o inimigo está impondo, ele é condenado à morte, porque ele só não foi assassinado nesse texto. Por quê? Porque eles já acharam que ele já estava morto. O que está escrito aí? E eles acharam, né, alguma coisa assim, deram como se ele estivesse morto, por isso que largaram ele lá. Seguindo, se nós estivermos rodeados pelos irmãos, nós revivemos. É algo mais ou menos querendo traduzir que a comunhão é que nos traz vida. Algumas pessoas vão falar da Arca de Noé, tem uma ilustração muito boa que vai falar que a arca fedia, a xixi, a cocô de animal, que na arca tinha gritaria, barulho o tempo todo, que a arca era um dos lugares piores do mundo naquela época.
naquele momento, mas na arca era o único lugar que tinha o quê? Vida. Muita gente faz isso, não, a igreja faz muito barulho, o pastor fala muito, a irmã vai com perfume barato, né? Outro dia eu estou de moto, a pessoa cruzou assim no engarrafamento, eu quase passei mal com perfume, mas seguindo, não vou mais naquela igreja. Não sabe elas que longe da comunhão, do convívio dos irmãos, ela se aproxima muito mais da morte do que o contrário. A força do Senhor vem sobre nós através da comunhão. Quantas pessoas chegam muitas vezes em uma igreja e saem dali transformados, não apenas por uma resposta, por uma causa ou algo nesse sentido, assim, mas por coisas muito maiores. Pessoas se arrependem de crimes, né? de uma vida inteira, mudam a sua convicção porque estavam na comunhão, na presença do Senhor, porque essa comunhão, ela significa o corpo de Cristo. Não são pessoas, deuses que estão sentados nesses bancos, mas somos todos partes de um Deus que é vivo e real, que se expressa através de cada um de nós. Depois de ressuscitar, Jesus foi para os discípulos. O único que não estava lá estava morto, que foi Judas. Lembra disso? Que todos os discípulos estavam trancados em uma casa e Jesus vai aonde? Onde há comunhão. Onde, depois ele vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então não se engane, não desvalorize, não deixe de estar na presença de Deus, na presença dos irmãos. Não deixe de vir à igreja, de estar em comunhão, seja por um motivo que for. Mesmo que você tenha que trocar de igreja, troque de igreja, mas não abandone a fé. Não deixe de louvar Deus com os outros irmãos. Alguns irmãos podem lhe mostrar Cristo como nenhum outro líder pode mostrar. Eu escrevi isso porque muita gente acaba abandonando a igreja por causa do pastor, por causa do líder, por causa disso, daquilo. Mas se a gente focar na vida do irmão, seja ele o Tailã, ou a Vitória, ou o Tauan, a Monique, Sara, Marilena ou o Vitor. Às vezes as pessoas chegam aqui e sentam, não, eu quero escutar do pastor, mas Deus quer falar através de você pela vida do Tailã, que está aí agora, ele está igual um anjinho, né? Quietinho, comportado, deveria estar assim no primeiro culto, mas glória a Deus que está assim agora, né? Vamos lá. A vida e a missão continuam. É interessante que vai falar que Paulo faz o quê? Ele levanta e segue, e continua. A gente precisa ter esse foco. Não importa nem se nós cairmos, se nós caímos, ou o que quer que tenha acontecido com cada um de nós. Mais importante é você se reerguer e permanecer. No caso de Paulo, ele foi abatido, né? Não foi ele que escolheu, ele não foi um pecado que o tirou da missão, mas no nosso caso, ainda que os outros nos apedrejem, ainda que os outros nos condenem, ainda que até nós mesmos venhamos a cair, mais importante é levantar e prosseguir. Jesus vai dizer o que lá nesse momento? Faça a sua vontade, se possível, passe de mim esse cálice, mas sobretudo faça a sua vontade. Mais importante do que o meu bem-estar, é Deus que está falando isso. Mais importante do que as dores que eu vou sentir, do que a humilhação que eu vou sentir, porque ele sabia que ia acontecer isso, é cumprir com a vontade de Deus. O que é mais importante para você? É ser bem aceito no meio daqueles que estão ao seu redor? É ser compreendido, aqueles que estão próximos, ou aqueles que você ainda vai conhecer? Ou é ser e fazer o que Deus espera de você? Eu não estou nem aí se o pessoal está me condenando pela minha posição. Eu sei que, quer dizer, eu entendo que aquilo que eu estou fazendo é correto. Agora, se o outro
está errado, se o outro não compreende isso, não é porque ele me xingou que eu vou xingar ele. Porque se eu... Não é nem a questão como dizem aí, eu vou descer, vou me rebaixar. Não é isso, sabe? É a questão assim, de que ainda que ele me taque uma pedra, eu é que não posso revidar, porque fizeram isso com Jesus, fizeram isso com Paulo. E pelo mesmo motivo que muitos outros foram crucificados, inclusive, presos como esses. A vontade de Deus é que nós possamos seguir em frente, que nós sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É o próximo tópico que eu escrevi lá, Não importa o que está acontecendo, é falta disso, é falta daquilo, é dificuldade com isso, é falta de apoio, é falta de dinheiro, é falta de conhecimento, seja lá o que for. Jesus fala, eu é que vou te capacitar, e não é você que tem que deixar de me servir ou de ser fiel porque está faltando alguma coisa, porque o mais importante é ter a presença do Senhor, é saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa para a glória de Deus. Concluindo, vale ressaltar, não devemos esperar flores no nosso ministério. Não adianta você achar que a gente vai colocar como estava hoje aqui, se a gente for contar pelas cadeiras, aproximadamente 20 crianças, e que vai dar para você ter esse silêncio que a gente está tendo aqui agora. Não vai ter, mas não é porque uma está falando que a outra está falando, que a outra está batendo, beliscando o outro, que eu vou virar as costas e vou sair fora. Não devemos esperar flores. Tem muita gente que já veio, inclusive aqui, nem muita, né? Mas algumas pessoas que veio aqui achando que a coisa era mais ou menos, que ia ganhar flores e nunca mais voltou. Mas, seguindo, devemos ser exemplos para os nossos irmãos. Você nunca vai ser exemplo para ninguém se você não perseverar, se você não for constante, se você não seguir aquilo que Deus espera de você. Você pode até servir de motivo de piada, de chacota, de justificativa por isso. Mas tá vendo lá, o pastor não fez, por que eu não... Entendeu? Mas o fulano, a irmã, não era da sua igreja? Não era... Você pode até servir de exemplo, mas para o mal. Agora, para o bem, só sendo fiel. Enquanto houver vida, haverá missão. A gente nunca vai descansar nessa vida enquanto houver a obra do Senhor por fazer. E não entenda que você não vai ser recompensado por isso, porque para cada dia, para cada hora que eu passo aqui, seja a mais ou a menos naquilo que a igreja me exige, Deus tem um galardão para me dar. Não que eu faça isso para receber o galardão, mas com certeza eu já recebi muitas bênçãos por causa do que a gente tem feito aqui. Então que você tenha isso em mente. A missão continua até a volta de Cristo, e as bênçãos serão durante o ministério, durante esse momento, e muito mais depois do que Cristo vier, porque aí sim a gente vai poder descansar e gozar em paz a eternidade, e não alguns dias de vida em um lugar tão tenebroso, tão complicado, com pessoas tão ruins, tão complicadas quanto o mundo que a gente está vivendo hoje. Pessoas tão ruins, covardes, principalmente como os nossos governantes. Que Deus assim nos abençoe.